Mesmo dentro do capitalismo, na história do capitalismo, o sofrimento também ele tem formas distintas de se apresentar. Então você tem, de alguma forma, formas de gestão do sofrimento, né, que estão relacionadas ao regime de acumulação, então você tem um modo de regulação que vai ajustar os indivíduos nesse processo de normalização do sofrimento. Isso é um conjunto de práticas, de discursos que incitam, por exemplo, o medo de perder o emprego, o medo de ser excluído, que incitam a paranoia, compita contra outra parte da sua própria empresa, porque cada departamento e microdepartamento tem que ser uma unidade independente. Demita as pessoas simplesmente porque isso vai instaurar um clima de medo que leva elas a o quê? Jornadas de trabalho mais longas, avançando nos fins de semana, faz com que gradualmente o indivíduo assuma uma nova forma, uma nova figura, que é a da empresa. Pense como empresa, viva a sua vida como uma empresa, pense nos riscos jurídicos de todos os seus atos. Isso, inclusive, articula uma coisa que torna praticamente impossível, do ponto de vista subjetivo, uma unidade entre os trabalhadores, né? Porque você vê, se o outro é seu competidor, você não tem como estabelecer nenhum tipo de consenso com ele, é tudo na lógica da concorrência. Então, assim, eu sou contra, assim, eu sou trabalhador, estou sofrendo e tal, mas eu sou contra os grevistas, sou contra a greve, sou contra o sindicato, e no fim a gente volta para a história que você colocou do Walter Lippmann, eu sou contra qualquer forma de coletivismo, né? Uhum. E a maneira mais simples de você produzir isso é produzindo anomia entre as pessoas, né? Fazendo uma o quê? Assediar a outra, fazendo uma agredir a outra, fazendo uma se opor, né, a outra como uma concorrência sem mediação, uma concorrência sem, vamos dizer assim, um simbólico articulando isso como uma contradição produtiva. Dentro disso tudo, né, e outra coisa também que muito me interessa, está falando de indivíduo, sujeito, vamos falar de identidade. Então, eu acho que tem um processo de produção também das identidades, né, que se dá também dentro desse bojo, desse caldeirão, né, que é o caldeirão neoliberal. Então, como é que você vê o que aconteceu, um processo que aconteceu, ou pelo menos que a gente pode observar com mais clareza até 2008, qual seja, que processo? O processo em que talvez a gestão do sofrimento se dava por um processo de reconhecimento do multiculturalismo, das identidades, da diversidade, o que no último suspiro eu vejo como a eleição do Barack Obama, né? Assim, foi o último, e foi em 2008 justamente, né? Cristian, o que aconteceu depois, né? Que desgraçou completamente, né? Ou seja, como é que a gente vê esse processo, né? Quando você fala que a gestão do sofrimento, que o neoliberalismo produz, né? Essa manipulação do sofrimento, racismo é sofrimento. Então o que aconteceu até 2008 e o que aconteceu depois de 2008, depois da crise, né? Que fez essa transformação, que parece que a gente voltou para os anos 30, né? Em que racismo era uma coisa até legal, né? Assim, como é que você descreve esse movimento? Então, vamos voltar no fio da meada, né? A gente estava lá em 47, organização do programa neoliberal, com Hayek, von Mises, um programa. Grande enigma. Por que esse programa ficou hibernando de 47, né, até 73? Né? Enquanto isso, o neo-keynesianismo, as políticas de produção do estado de bem-estar social, mal ou bem, foram prosperando. Mas em 73 a coisa volta. E ela volta em todos os países do mundo, considerando todos os países do mundo, no Chile de Pinochet. Ou seja, volta dentro de uma ditadura. É que o Hayek vem a público dizer, não, a ditadura pode ser boa, desde que seja para fazer esse tipo de, olha lá, o Estado intervindo violentamente para produzir a liberdade dos cidadãos. Como é que ele vai fazer isso? Desativando proteções sociais. A primeira coisa que inventaram
a privatização das pensões, que gerou agora um incremento do suicídio em idosos chilenos, que gerou um caos, né? Mas, primeira coisa, vamos privatizar a pensão. Segunda coisa, vamos privatizar a educação universitária, né? Que se tornou caríssima e fator de exclusão social, né? 73, então, é um marco de como o neoliberalismo ele tem por trás de si não a redução do Estado, mas a realocação do poder do Estado para o quê? Polícia, exército, controle social, necessário para você manter esse estado de guerra de todos contra todos, em que o neoliberalismo janta todo mundo. Quer dizer, esse estado em que você vai gradativamente abandonando a produção e financeirizando a economia. Esse experimento social, onde o nosso Paulo Guedes estava lá, como braço direito de Saleme, fazendo essa primeira experiência. Então, 73 é uma data para o início do que nós estamos chamando de neoliberalismo, é isso, não é? Outras formas quaisquer de liberalismo, porque isso é um truque, dizer, não, liberalismo e neoliberalismo são a mesma coisa. Não são, em certa medida, são quase opostos. Né? Por quê? Que liberdade é essa que vem pelo canhão, pela força, pelo golpe, né? Contra o Allende no Chile. Mas 73 tem dois fenômenos que eu acho muito interessantes e parear com isso. No Brasil, é quando o ano preciso em que começam os nossos condomínios. O que são os nossos condomínios? São uma importação de uma ideia. Como é que era o condomínio americano? Em 73, você pega a propaganda, dizia assim, lá nos Estados Unidos, venha morar nos nossos condomínios, onde a gente vai restabelecer a cultura nativa americana multicultural. Negros, indígenas, todo mundo morando junto. Olha que legal. Deu certo, deu errado, mas estava lá o germe da pós-modernidade multiculturalista. No Brasil, o que eles fizeram? Eles apagaram a parte que falava de negros, convivência multicultural e transformaram isso no a nova família brasileira precisa de profissionalização. Então, agora as babás entram vestidas, os motoristas entram pela porta de serviço, e isso é a modernidade brasileira. Veja só, como o mesmo ano ela está articulando essa lógica própria do neoliberalismo, que é uma lógica em estrutura de segregação. Né? Ela é uma segregação imanente. Por quê? Porque ali onde você vai ter conflito, o que você faz? Põe um muro, cala, silencia. Né? E diz ao mesmo tempo que isto é uma administração de multiculturalidades, de particularidades que vão quê? Vão, no fundo, ser organizadas na forma de conflitos improdutivos. Conflitos, quer dizer, improdutivos para os sujeitos, produtivos para o sistema. Né? E o terceiro evento importante, em 73, é a reforma, vamos chamar assim, do Código Jurídico das Doenças Mentais. Né? É um movimento que passa pelo... Olha, vamos sofrer em forma de lista e não em forma de história, não em forma de Flaubert, né, o bovarismo. Vamos sofrer sem ter que lembrar. Vamos sofrer com um tratamento, uma administração para o sofrimento que a gente vai dar para vocês. Então, é a nova farmacologia, são as novas disciplinas da mente, são os discursos do tenha prazer no trabalho, busque o seu propósito, cadê os seus talentos? Gary Becker é um discípulo de Milton Friedman, Escola de Chicago, continuação do neoliberalismo. E só um detalhe, o Gary Becker, que é um jurista, tá? Acho que é muito importante não dizer. Sabia. O Gary Becker é doutor em Direito Público. O Gary Becker, isso é relevantíssimo falar disso. Né? Aliás, o Gary Becker no Brasil e um outro autor também importante na administração é que também são pessoas do direito. Tá? Então, é necessário, porque essa, no fundo, é uma operação que tem por trás de si, eu diria assim, dois grandes elementos de silenciamento da conversa. O primeiro é o direito está do nosso lado, está no nosso bolso. Então, a gente vai operar com ele para produzir mais violência entre os indivíduos. O segundo é a ciência. Né?
aparece aí uma virada no entendimento da ciência. Não sei se você sabia, Popper era amigo de Hayek. Né? Há toda uma ciência psicológica inventada pelo von Mises, que é a praxeologia. Você vai lá na boca do caixa, aquilo está errado, mas se apresenta como a ciência universal do sujeito humano e como ele age. Né? Quer dizer, no fundo, o que a gente está dizendo? O neoliberalismo ele não é só uma teoria econômica, ele é uma teoria moral, ele é uma teoria psicológica, mal feita, porque não se apresenta, né, como uma posição a ser discutida, entre outras. Só para terminar a série histórica, em 2008 é quando a gente viu que isso deu errado. Deu errado. Né? Quer dizer, quebrou os Estados Unidos, as subprimes não funcionam, o que acontece? Chama os bancos que eles resolvem. Depois disso, é sutura do que deu errado. Depois disso, Bolsonaro, Trump, Erdogan são reações ao fato de que o neoliberalismo está em crise. Ou seja, chama o síndico, né? Chama o síndico, quer dizer, não funcionou, deu errado. Deu errado, chama o síndico. E o síndico não tinha simpatia nem alegria do Tim Maia, né? Não teve jeito, né? Aliás, deixa eu só corrigir uma coisa. Você estava falando de administração, você falou do Gary Becker, né? Que escreveu The Economics of Discrimination. Eu fiz uma confusão. Na verdade, eu estou confundindo com o Peter Drucker também, que é o Peter Drucker também, porque ele também é muito importante nesse processo de transição, né? O Peter Drucker, que é um alemão, né? E que é doutor em direito público, né? Cris, só para a gente terminar, e terminando mesmo, é o seguinte. Então, o que você está descrevendo aqui é um processo, obviamente, de objetivação das condições do neoliberalismo, mas que implica também numa mudança muito importante no que a gente pode chamar de esfera da intimidade, né? Ou seja, o que mudou na esfera da intimidade? Porque eu estava conversando outro dia com o Daniel Andrade, com a Letícia Cesarino, e a Letícia falou ela citou um conceito que eu acho bem interessante para falar do neoliberalismo, que é o colapso de contexto, né? A divisão entre vida pública e privada, junto com as redes sociais, ficou muito difícil, muito complicado. Isso vem causando uma série de problemas. Por exemplo, a gente já não tem mais mediações institucionais, que são, inclusive, um fator de racionalização da vida, do mundo, né? Você substitui, obviamente, as autoridades baseadas na pessoalidade por uma impessoalidade, que é científica. Tem as universidades, os centros de estudo, os próprios governos, a burocracia estatal. Então você tem, com o fim da divisão pública e privada, inclusive no direito acontece isso, né? Você não tem mais esse espaço de racionalização. Disso a gente pode caminhar até para discursos anti-vacina, o sujeito dizendo que ele pode falar o que ele quiser, mesmo ele não sendo médico. A gente está vendo isso na CPI, por exemplo, né? Não tem formação nenhuma. Aí o senador fala para ele assim, mas o senhor está disseminando fake news. Ele fala, mas é a minha opinião, eu posso falar o que eu quero na minha rede social. E é um sujeito milionário, que ele fica financiando redes de fake news e não tem nenhum tipo de possibilidade de contenção, pelo menos, porque a gente fica julgando tudo, paradoxalmente, no indivíduo, né? Então a gente quer pegar o indivíduo e não pensa em como fazer algum tipo de mudança no sistema que produz esse tipo de subjetividade, né, que caminha nesse sentido. Então, como é que você descreve esse processo de mudança na esfera da intimidade que vai provocando esse tipo de coisa que parece desordem, e de fato é desordem, mas neoliberalismo é desordem, né? Também, de certa forma. Produzir a desordem para impor a nova ordem. Muito boa colocação, Silvio, porque a gente vinha falando dos sintomas do liberalismo, né? A extinção ou a rarefação da intimidade, mas também da comunalidade, falar com o Dardot e Laval, né, da experiência do comum, né, de você se sentir que está num processo com outros instituindo algo, mas que não necessariamente você é igual aos outros nesse processo. Você partilha um comum. Né? Como você partilha, não é assim afinidades e identificações de gosto, ou com traços, ou com até valores, né, que é a intimidade. Verdadeira intimidade é você partilhar dúvidas, angústias, indeterminações, incertezas. Né?
Então, essas são os dois lados, né? A comunalidade e a intimidade. Por que isso precisa ser excluído pelo neoliberalismo? Porque essa confusão do público e privado faz parte da sua regra fundamental. Né? A gente está vendo operando aí discursivamente no governo. Quando interessa é o privado, quando não interessa é o público, eu administro, né, as exceções em cada caso, eu faço essa bagunça funcionar no nível dessa nova linguagem, que é a linguagem digital, né, vamos dizer assim, dá suporte para isso, que permite que isso ocorra. Eu faço isso reduzindo o desejo a metas, objetivos, programas de objetivação, né? Quer dizer, eu acabo com a capacidade de sonhar das pessoas, inclusive sonhar com o fim do capitalismo, que é mais difícil do que sonhar com um terremoto ou um problema ecológico. Não. Assim, olha que interessante você falou. O sujeito ele sonha em ir para a Lua. Não, são o que esses ultramilionários estão fazendo. O sujeito ele sonha em ir para a Lua, ele quer colonizar outros planetas, ele quer fazer outra coisa. Só que, assim, a gente consegue sonhar com isso, mas não consegue sonhar com o fim do capitalismo, né? Uma coisa muito... Então, quer dizer, é um déficit, né, de acolhimento do desejo e, bom, intimidade e comunalidade são modos sociais de articulação do desejo. Né? São modos sociais em que o desejo aparece mediado pela palavra, mediado pela incerteza, mediado pela própria prática, né? Que vai construindo e reformulando objetivos, propósitos e metas, né? Mas isso é completamente ofensivo para uma mentalidade, vamos chamar assim, securitária administrativa, onde a única lei é, vai causar problema para a saúde, então a gente para, e na verdade não para coisa nenhuma, prevent senior neles, né? E do outro lado, se o processo ele é racionalizado de forma impessoal, a ponto de cada um poder se impessoalizar como uma empresa, está valendo. Né? Está valendo, mas vai gerar esses sintomas, esse sofrimento da solidão, né? Capacidade de você dividir empaticamente afetos, da incapacidade de você sonhar junto, da incapacidade de você ter solitude e compartilhar sua solidão com o outro na intimidade, sua incapacidade de amar, né? Sua incapacidade de, inclusive, né, fenômeno neoliberal, as pessoas estão cada vez tendo menos interesse pela sexualidade. Sim. Nos Estados Unidos é uma curva descendente, os casais transam cada vez menos, né? Sexualidade que não seja sexualidade pornográfica, vamos dizer assim, sexualidade que pode ser empacotada e industrializada. Não. O que é isso? Efeitos, né, de como o neoliberalismo ela produz e ele se ocupa de fazer sofrer para fazer produzir. Neoliberalismo é depressão, Cristian? É um sintoma que em 73 estava na terceira divisão da psicopatologia, em 2008 se torna a forma compulsória de sofrer, a forma universal, mais hegemônica. Por quê? Porque a depressão é autoavaliação permanente, não é isso que você espera na sua empresa, metas impossíveis de alcançar, que você se compara permanentemente e diz, estou devendo, não é isso que te entregam na empresa. Você não consegue produzir mais se não consegue consumir, ou não se interessa por consumir. Né? É o problema, mas é o problema previsto pelo sistema. É a forma de sofrer que está aqui, para você, para ser comprada à mão, porque também a gente tem a solução. Né? Toma esse princípio e vai em frente. Cristian, além do seu livro, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento, organizado com o professor Safato, também um amigo, o que mais você indicaria para quem nos assiste agora para poder entender esse nosso papo, essa nossa conversa que está só no início? Olha, eu acho que tem aparecido bons bons textos, né, sobre o neoliberalismo, né? Acho que o Dardot e Laval são uma a nova razão do mundo, né? Nova razão do mundo, né? O comum deles, né?
Antes disso, uma dupla que fez um diagnóstico muito preciso, analisando o discurso de empresários e de gerenciamento, né, que é apelo, né, ao novo espírito do capitalismo, né, Boltanski e que apelo, né. Também diria assim, importante o geógrafo canadense, agora eu esqueci o nome, publicado pela Boitempo. O Harvey. David Harvey. O David Harvey. Eu acho que é um livro excelente, assim, de introdução e que vai trazendo os números, que vai fazendo a história, né, do neoliberalismo. Né? Tem a sua modéstia impede de dizê-lo, mas tem o seu livro também, que fala sobre essa lógica dos condomínios que você falou agora. Tá, também. Sim, o Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que publicado pela Boitempo. E mais recentemente, uma biografia da depressão também é uma versão dessa do mesmo tópico, né, como você mencionou aí, estudando a depressão. Por que a depressão se tornou sintoma maior? Né? Legal. Christian, muito obrigado. Queria agradecer profundamente a sua gentileza, agradecer também o trabalho que você tem feito. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para o seu canal. É um canal que eu aprendo demais, eu me interesso muito por psicanálise e você tem sido meu professor. Quero que você saiba disso. Né? Saiba que os meus estudos sobre racismo estrutural têm se valido muito da noção de ideologia que a gente retira de Lacan, tem dialogado com isso, tentado dialogar, e você tem sido fundamental para que eu possa capturar, né, os pontos fundamentais e que vão subsidiar o meu trabalho. Então, agradeço você publicamente, espero que a gente possa continuar esse papo com textos e vinho principalmente, porque a gente precisa ser feliz. É uma satisfação, realmente uma honra para mim, porque você, o teu canal, o que você representa, o que você tem feito, é o signo de uma nova época, né? É o signo de que a conversa mudou, de que inclusive, né, olha só as trocas que a gente tem nesse momento tão difícil, né, se permitido fazer, né, entre economia, direito, psicanálise. Eu acho que está havendo um ressurgimento, né, do debate intelectual engajado, consciencioso, conceitual, mas também capaz de gerar consequências e alcançar, acho que um público maior como você tem alcançado. Silvio, eu tenho o maior orgulho de poder estar aqui com você hoje, e está marcado, texto com vinho, sem neoliberalismo. Sem neoliberalismo, é isso aí. Obrigado, gente. Esse foi o Entre Linhas, professor Christian Dunker. Prazer ter você aqui. Eu vou fazer um pedido aqui. Vou pedir para você, que ainda não fez, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, curtir se você gostou do papo. E eu acho que muita gente vai gostar. Comenta e compartilha o vídeo. A gente se vê no próximo Entre Linhas. Muito obrigado.